minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui para exaltar e falar do nome grande do Senhor e que Ele é já. Vou falar como falei para vocês no vídeo passado, queria falar sobre a fibrose pulmonar que eu tenho. Mas antes eu quero deixar aqui, no capítulo 42, o versículo de Jó, que diz: bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus feitos pode ser impedido. E é assim mesmo. Deus sabe tudo e nenhum dos feitos de Deus pode ser impedido na minha ou na tua vida. A gente vê ali, a Bíblia fala que Jó tinha muitas posses, mas depois Satanás vai lá e diz a Deus que Jó só obedece a Deus, só é um homem fiel a Deus, porque Deus dá muitas coisas a Jó. E Deus diz, vai lá e tira tudo dele, só não toca na vida. E Satanás vai, faz tudo, e Jó perde tudo. E só fica ali os acusadores, porque no momento difícil só os acusadores é que vêm. E ali começou a mulher de Jó e os acusadores perguntar: cadê teu Deus? Onde está teu Deus? Tu não tem mais ninguém. Tu não tem Deus? E Jó ali diante daquelas palavras, Jó acha que não era merecedor de estar passando por aquilo. Quem somos nós para não se achar merecedor de alguma coisa? Se o Filho de Deus veio morrer por nós, que não merecíamos, o Filho de Deus era santo e morreu por nós, e quem era Jó? Para achar que não podia ter aquilo porque era um homem fiel a Deus, como a própria Bíblia falava, e temente a palavra, mas ali quando Jó conversa com Deus, que Deus coloca Jó no seu cantinho, falando o que é certo, Jó diz, bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus feitos pode ser impedido. E foi assim, na minha e na tua vida, e na minha continua sendo assim. Eu sou portadora de fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar é uma doença autoimune. Eu vou contar mais ou menos assim como é a fibrose pulmonar. Eu não sei porque realmente eu não sou médica. Eu sou professora. Mas a fibrose pulmonar pode afetar outras áreas do corpo. Mas no meu caso afetou o meu pulmão. E é uma doença autoimune que ela inflama o pulmão. E depois de inflamar o pulmão, ela cicatriza. E aquela parte que foi cicatrizada do pulmão, ela paralisa. E ali ela morre. O pulmão, aquele lado ali, morre. As fibroses pulmonares, tem várias fibroses pulmonares, eu creio. A idiopática, a cística é a mais conhecida. A cística é hereditária. E não tinha, na minha família nunca houve uma prova que alguém tivesse fibrose pulmonar. Então, no meu caso, corria para que essa fibrose fosse uma fibrose idiopática. Que é uma fibrose onde o paciente consegue ainda viver no máximo 5 anos e depois ele vem a falecer. E ali eu fui internada no Hospital Oswaldo Cruz, ali no Recife. E muitos médicos, que vocês sabem que é um hospital universitário. E ali eu fui, fiz várias qualidades de exame, passei por muitos exames e nada era descoberto. Como era que eu tinha aquela fibrose? Porque eu nunca tinha tomado drogas, que é a primeira coisa que eles perguntam, eu nunca tinha fumado. E como me encontrava com aquilo, e os exames todinho acusavam que talvez pudesse ser uma fibrose idiopática, que é uma fibrose sem causa. Uma doença quando não tem causa, ela é idiopática. Alguns médicos queriam fazer biópsia e outros não concordavam. E a minha médica naquela época, que eu não vou dizer o nome porque é antiético,
ela queria que eu fizesse que eu fizesse a biópsia da fibrose, mas que eu corria o risco de morrer ali. E umas não queriam que eu fizesse. E ali eu estava tomando um remédio prednisona, que nele contém corticoide, e eu tive retenção de líquido. Fiquei inchada. E quando eles faziam a saturação do meu sangue, para ver se eu tinha oxigênio, dava sempre que estava 97, que estava tudo bem, mas eu estava morrendo. Não podia subir um degrau, não podia subir um ônibus, não podia sentar nem no carro. Não, quando entrava no banheiro, seja lá para o que fosse, já saía morrendo. Mas a saturação, quando fazia no sangue, o oxigênio estava ótimo. 2 vezes ainda eu fui para o oxigênio. E assim foi. Eu fiquei internada por muito tempo. E depois me mandaram para casa porque não chegaram a nenhum resultado. Né? Não chegaram a resultado nenhum de que tipo de fibrose era aquela. E eu vim para casa, mas depois eles resolveram que eu tinha que fazer a biópsia. E para falar a verdade a vocês, eu fiquei com um pouquinho de medo. Porque mesmo quando a gente tem Jesus, a gente sabe que tudo é permissão de Deus, mas nós somos humanas. E eles já tinham dito, alguns tinham dito que eu podia, como eu não respirava direito, eu podia morrer ali naquela, que eu ia ser entubada e podia morrer na hora da biópsia. E eu fiz, meu Deus, fazer uma biópsia e morrer, eu não vou fazer não. Mas depois eu resolvi fazer porque tudo é permissão de Deus. E eu pensei, o Deus que me sustentou até agora, este é o Deus que vai entrar comigo nessa sala para fazer a biópsia. E se eu tiver que perecer, que pereça. Porque não adianta. Se a gente está na mão de Deus, e o Deus é Deus de milagre, é o Deus de já, se nós estamos na mão de Deus, não adianta ter medo. Porque se tiver de morrer, morre. E se tiver de viver, vive. Porque a última palavra é sempre de Deus. Ali, quando eu adquiri a fibrose pulmonar, tudo indicava, os médicos, todos davam para mim que eu já ia morrer. Mas Deus, eu olhei para eles e disse, mas Deus ainda não deu a última palavra. E eu estava esperando a última palavra de Deus. E eu fiz ali aquela biópsia, em janeiro eu fiz a biópsia. Eu lembro que uma doutora, uma cirurgiã, perguntou qual os cantores que eu gostava e botou uma música lá de Cristina Mel. Foi a cirurgiã Érica. Era Há um anjo neste lugar e ele veio te visitar. A bênção que você pediu, ele veio entregar. E ali eu sabia que Deus estava comigo. E a menina também que estava comigo, naquele momento, antes de entrar na cirurgia, eu saí para falar com ela, mas ela não estava. Ela tinha ido para um culto ao lado, e num culto disseram a ela que o que ela veio buscar, ela ia sair de Poço de Vitória. É assim que Deus faz, minha gente. É por isso que eu amo tanto esse Deus tremendo. Né? E ali eu fiz a biópsia e não precisei ir para a UTI, porque disseram que talvez, como eu estava entubada, eu poderia sair já direto para a UTI, mas eu não precisei. E passei ali o dia da biópsia, mas outro dia depois recebi alta. E Deus, esse tempo todinho, se manteve comigo. Vocês olham para mim agora, o líquido, ainda tem um pouco de retenção de líquido, mas eu estava pior. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as fotos antes e depois para vocês. E eu estou aguardando ainda o chamado para fazer a imunossupressão. Porque eu sou autoimune e a imunossupressão é preciso fazer a imunossupressão, porque o resultado da biópsia
deu que minha fibrose pulmonar foi causada por pneumonia. O engraçado, gente, é que eu nunca soube que tive pneumonia. Eu não sabia que tive pneumonia, mas eu tive uma pneumonia que causou a fibrose pulmonar, eles chamam de PINE, né? E houve lá no túnel, no final do túnel, aí uma esperança, porque os médicos falaram para mim que depois que eu fiz essa imunossupressão, os meus 2 pulmões foram afetados. Eles estão cicatrizados, que a fibrose não vai mais se curar, mas que com essa imunossupressão, eles veem o remédio que eu vou tomar e eu posso chegar a paralisar a fibrose para não avançar para as partes dos pulmões que ainda não foram afetadas. E eu só rio. Eu só faço rir porque grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus. E com isso eu lembro aí do tanque de Betesda, do paralítico, né? Que esperou 38 anos ali. Vocês sabem, quem lê a Bíblia, os evangélicos sabem que o tanque de Betesda era um tanque que sempre descia um anjo e agitava as águas, e quem ali descia primeiro ficava curado. E ali todo dia, sempre quando o anjo ia descer, alguém ia e levava aquele paralítico. Mas quando o anjo agitava a água, não tinha quem botasse o paralítico nas águas, ali no tanque, para ele ficar curado. E eu digo assim, por que não colocavam o paralítico no tanque? As pessoas que tiravam o paralítico de dentro de casa e levavam para aquele tanque, essas mesmas pessoas não poderiam, no agitar das águas, pegar o paralítico e colocar naquele tanque? Mas, amado, tudo é no tempo e na hora que Deus quer. Deus não permitiu, porque tinha a hora certa daquele homem ser curado. Aquele homem precisava que Jesus chegasse ali e perguntasse, queres ficação? E aquele homem disse para Jesus, como, Senhor, que toda vez que a água é agitada, desce outro em meu lugar? E Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. E assim também é comigo. Hoje eu não preciso mais do tanque de Betesda. Hoje eu tenho fé. Eu tenho um Deus que tudo pode. E no momento que Ele quiser, essa fibrose minha se acaba. Eu fico boa. Ou Ele faz o que quiser na minha vida. O que eu sei é que Deus tem todo o poder. Faz 2 anos que eu estou dentro de casa, eu não saio mais. Quando eu saio é para o hospital de carro, para onde eu vou é de carro, ou se for um lugar mais perto de moto, mas eu não consigo mais andar. Não subo mais escada, nem desço. Uma vez aconteceu de eu ir pegar um metrô, e ali a gente teve que ir de elevador, porque eu não ando mais de escada de maneira nenhuma. E minha vida se limitou dentro de casa. Mas eu quero dizer a vocês que Deus é tremendo, Deus é grande. Eu não me sinto assustada, eu não me sinto perturbada, eu não me sinto angustiada, embora às vezes eu sorrio com meus filhos, porque eu esqueço os dias da semana. Muitas vezes eu digo, Mateus para a escola, e ele diz, hoje é sábado, mãe. Maíla, isso. Nilda, não é hoje. E assim vai. Mas feliz, porque a imunossupressão eu ainda não fui chamada. Fiz essa biópsia em janeiro. Já era para ter feito há muito tempo essa imunossupressão. E não fui chamada ainda. Mas eu creio que Deus é que está me segurando. E no momento certo, Deus vai fazer acontecer na minha vida.
Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Creia. Não desista de Jesus, porque Ele não desiste de você. Jesus no barco, tudo vai bem, não é? Jesus é aquele que permite até onde a gente consegue aguentar. Quando Jesus vê que não dá mais para nós aguentar, Jesus diz, agora é comigo. O agir agora é meu, a hora agora é minha. E assim também na tua vida. Se tu estás passando por algum problema, se tu está passando por alguma dificuldade, eu quero dizer a você que a tua hora ainda vai chegar. Que o Deus de já, no momento certo, fará curar a doença, cessar as guerras e fará coisas grandes na tua vida. E as pessoas olharão para ti e vão dizer assim, quem é esse? Quem é aquela? É essa que estava passando por tudo aquilo? É esse que estava passando por tudo aquilo? Não, meu irmão. A gente só passa, a gente só vai até o limite da permissão de Deus. Quando Deus diz não, é não. O que eu quero te dizer é que por maior que seja a sua dificuldade, Deus ainda não deu a última palavra. Mas espere e aguarde a última palavra de Deus. Porque a última palavra de Deus sempre é de vitória. A última palavra de Deus é de esperança. Então espere nele, confie nele e acredite nele, porque ele vai fazer acontecer. E saiba que 2 anos que estou dentro de casa, mas não me sinto mal. Eu até sorrio. E não é um riso sem ser de alegria. É um riso de confiança, de alegria. É um riso de felicidade. Porque eu sei que quem está comigo é maior do que quem está no mundo. E que Deus abençoe a todos nós.